Você pode me falar do inseto Zophobas moril? O Zophobas moril. Esse inseto é conhecido como baratão ou gordinho maravilha. Olá, tenebreiros e tenebreiras do Brasil e do mundo, sejam bem-vindos a esse canal. Você que está chegando de gaiato, esse é o canal Tenebros Dedé, o Café com Tenebro, e a gente fala desse bichinho aqui, ó. Oh, aqui, ó. Esse aqui. A gente hoje está falando especial, desculpa, do Zophobas moril. Um baita de um inseto, conhecido como baratão também. E eu selecionei 10 perguntas aí, as perguntas que mais me fazem pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Face, tá? É as perguntas que o pessoal mais me faz sobre os Zophobas moril. Então, muita gente pergunta, então eu selecionei algumas perguntas. Durante a semana, eu vou selecionar mais outras perguntas agora e vou começar respondendo, tá? Eu recebo muito pessoas novas no WhatsApp, que às vezes não quer nem entrar no grupo, mas quer conversar um pouquinho, bater um papo, e eu sempre estou aí falando com o pessoal aí, tá bom? Os últimos 2 vídeos que eu coloquei, quero deixar bem claro aqui, tá? Foram postagens que eu tirei de fontes científicas e onde eu fiz um resumo e coloquei lá para vocês entenderem bem sobre o FRAS, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, não é que eu estou dizendo que tem que ser daquele modo ali, tá? É o modo que a indústria e o pessoal, fonte científica, universidades, pessoas capacitadas que fizeram pesquisas, tá? Fizeram pesquisas, tinha gente que não tinha conhecimento do FRAS, foi lá, pesquisou, colocou em laboratório, viu tudo que ele tinha e viu, não, nós temos que fazer assim. Não deu certo? Tinha que fazer assim. Então, foi longos anos de trabalho. E por isso que, então, eu quis falar sobre o FRAS, sobre isso. Às vezes, eu não consigo me expressar direto em debates. Às vezes eu vejo o grupo, o cara fala lá, fala aqui, fala lá, e é muita pergunta, e eu tenho até um problema para me ter esse raciocínio todo. Então, o que eu fiz? Sozinho, eu peguei daí fontes daqui, fontes dali, e juntei uma fonte, uma material muito gigante, é um material gigante. Se eu pegasse toda a fonte que eu tinha sobre o FRAS, daria mais ou menos mais de 1h30, tá? De matéria e de vídeo. Muito mais de 1h30. Bem, agora vamos parar de... né? Top. Eu gostei disso aqui, cara. Gostei disso aqui. Isso aqui ficou legal. Pessoal, tudo de bom para vocês aí, tá? Deixa o like, se inscrevam no canal. Esse é André Luiz que vos fala. Você, tenebreiro mirim, se aproxime, porque esse canal aqui tá pegando fogo esse mês. Valeu? Um abraço para vocês aí e fiquem agora com as perguntas que a galera faz sobre o Zophobas moril, o tenebro gigante. Você pode me falar do inseto Zophobas moril? O Zophobas moril. Esse inseto é conhecido como baratão ou gordinho maravilha. É uma espécie de tenebrionídeo da família Tenebrionidae. Ele é considerado uma superespécie porque é excelente como alimento para animais, e também é usado em algumas indústrias. Interessante, né? Você pode me dizer em que países ele se encontra? O Zophobas moril é nativo da região tropical e subtropical da América Central e do México. Porém, por causa da sua grande importância como fonte de alimento, o baratão foi lançado em várias regiões do mundo. Em muitos países, ele é considerado uma espécie invasora porque está crescendo ao invadir outras nativas de insetos. Em que país ele é invasor? Alguns países onde o baratão é considerado invasor incluem a América do Norte, a América Central e a Europa.
Em alguns desses locais, o baratão tem se tornado um problema para a agricultura local, pois ele vem de plantas nativas e pode prejudicar a produção de alimentos. Me diga o que ele se alimenta, o Zophobas moril? O Zophobas moril é um inseto generalista, ou seja, ele se alimenta de várias plantas diferentes. Em geral, ele se alimenta de folhas de plantas, mas também pode consumir flores, semílias, casca de frutos e outros materiais vegetais. Que tipo de flores eles comem? O baratão costuma se alimentar de flores de plantas comestíveis como alface, ervilha, tomate, pimentão, pimentão doce, abóbora e milho. Também pode comer flores de outras plantas não comestíveis como ervas daninhas, folhas caídas, troncos podres, casca de árvores e até mesmo estereco. Como criar os Zophobas moril em grande escala? Bem, a primeira coisa que você precisa fazer é criar um ambiente adequado para os insetos. Você precisa de um recipiente adequado e alimento adequado. Uma vez que você tenha todos esses recursos, você precisa separar os insetos adultos dos jovens, pois os adultos podem comer os jovens. Zophobas moril come melancia? Sim, o baratão come melancia. Eles são considerados polífagos e parecem ter um apetite insaciável, pois podem se alimentar de praticamente qualquer tipo de fruta ou verdura. Porém, as melhores opções de alimentação para eles são folhas, pudins, grãos e frutas. Zophobas moril come batata? Sim, o Zophobas moril também vem batata. Mas não só batata, eles também comem várias outras espécies de plantas do gênero Solanum, como tomate, jiló e alcachofrar. Posso dar ração de cachorro para os Zophobas moril? Sim, você pode dar ração para cachorro para os Zophobas moril. No entanto, é importante lembrar que a ração não deve ser a única fonte de alimentação dos insetos. Eles também precisam de outras fontes de proteína, como frutas, vegetais e até mesmo outros insetos. Em que temperatura é melhor criar os Zophobas moril? Os Zophobas moril geralmente são melhorados em temperaturas na faixa de 25 a 30 graus Celsius. Então, se você quiser aumentar a taxa de crescimento dos insetos, mantenha-os em uma temperatura dentro desta faixa. Quando os Zophobas moril estão colocando ovos, eles incluem os ovos na terra e às vezes em materiais, folhas mortas e outras plantas. O ciclo de vida inteiro dos Zophobas moril dura cerca de 60 dias, e a média de tempo de incubação dos ovos é entre 25 e 30 dias, dependendo das condições ambientais. Nas caixas, em quanto tempo devo tirar os ovos dos Zophobas moril? Em geral, você deve retirar os ovos dos Zophobas moril da caixa de criação a cada 7 a 10 dias. Isso permite que os ovos tenham tempo suficiente para se desenvolver e evoluir, mas também garante que os ovos não sejam atacados por fungos e outros micro-organismos negativos. Quando vêm as microlarvas? Quando eu coloco fonte de umidade. A umidade é importante para a criação de microlarvas. Você deve fornecer uma fonte de umidade, como água limpa ou gelo, dentro da caixa de criação ao mesmo tempo que você coloca os ovos. A umidade ideal para a criação de microlarvas é de cerca de 80 a 90%. Interessante isso, hein? Qual é a fonte de matéria em que posso pesquisar sobre os Zophobas moril? Há várias fontes sobre os Zophobas moril, também conhecido como baratão. Algumas dessas fontes são artigos acadêmicos que investigam a dieta e a microbiota intestinal do baratão. Alguns estudos também mostram que o baratão consegue sobreviver à base de um regime alimentar composto por poliestireno, apesar de não ser uma dieta mais saudável para ele. Como melhorar a genética dos Zophobas moril? A melhor forma de melhorar a genética dos Zophobas moril é através da seleção artificial. Isso significa que você deve selecionar os exemplares com as melhores características para serem reproduzidos. Por exemplo, se você quiser melhorar a capacidade de metabolizar poliestireno, você deve colher os insetos que consomem mais poliestireno e os reproduzem. Farelo de trigo animal é bom para eles? Sim, farelo de trigo animal pode ser uma boa fonte de proteína para os Zophobas moril. Farelo de trigo animal é feito com todos os recursos do grão de trigo, incluindo a casca, a parte do grão que possui a maior quantidade de proteína. Eles também são ricos em fibras, carboidratos e minerais. E farinha de rosca posso dar a eles? Sim, você pode dar farinha de rosca aos Zophobas moril. A farinha de rosca é feita de trigo muito requintada, o que significa que é pobre em fibras e rica em carboidratos simples.
É importante lembrar que não deve ser a única fonte de alimento deles, porque pode fazer com que eles fiquem obesos e tenham outras deficiências nutricionais. Posso dar trigo branco de pão para eles? Sim, você pode dar trigo branco de pão aos Zofobas moril. Trigo branco de pão tem o mesmo perfil nutricional da farinha de rosca, porque é feito do mesmo tipo de trigo. É importante lembrar que o trigo branco de pão também é pobre em nutrientes, portanto, não deve ser a única fonte de alimento deles. Posso dar pão seco para eles? Sim, você pode dar pão seco aos Zofobas moril. O pão seco pode ser uma fonte rica de nutrientes para os insetos, desde que seja suplementado com outras fontes de alimento para fornecer todos os nutrientes que eles precisam.